Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Licitações Sem Filtro. Aqui hoje, especial Erro Zero, né? A gente criou esse tema hoje. Hoje a gente vai falar como evitar os maiores erros de licitantes na hora de uma licitação para não serem desclassificadas. E para isso, a gente tem uma convidada especial, né? Maria Eduarda, que é advogada especialista em licitações, pós-graduanda em Direito Administrativo e Gestão Pública, membro do Instituto Tocantinense de Compliance e Integridade e atua na assessoria jurídica e consultoria com foco na aplicação estratégica da Lei 14.133 de 2021. Além disso, palestrante, escritora e mãe de duas crianças maravilhosas. Seja bem-vinda, Maria, seja bem-vinda para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse tema que tem atingido tantas pessoas, tantos licitantes aí nesse meio. Oswaldo, muito obrigada. É uma honra participar desse episódio aqui com você. Eu fiquei imensamente feliz com a oportunidade de compartilhar conhecimento e dicas práticas que vão ajudar muito os fornecedores. Isso aí. E é nesse sentido, Maria, que a gente já começa, né? E eu fiquei pensando hoje, eu estava no carro e eu fiquei pensando numa coisa interessante. A Márcia Matos, uma amiga em comum, uma pessoa aí maravilhosa, a Márcia ela fala sobre mundo real e o mundo ideal, né? E eu fiquei pensando, porque existe um mundo intermediário, depois eu vou falar isso com ela pessoalmente, que eu vou gravar com ela na próxima semana. Falar com ela pessoalmente, falar, Márcia, existe um mundo imaginário, né? O mundo real, o licitante passa, que eu acho que é mais a área do licitante, que é o mundo real, porque a chateação, a preocupação de como a administração faz ou não faz, né? As dificuldades que eles têm, os problemas que têm em editais. Além disso, tem o mundo ideal, que é o mundo acadêmico nosso, que é a área que a gente estuda bastante, que seria o mundo onde a 1433 seria colocado na forma prática, de forma completa, mas é um mundo difícil ainda por conta das questões de planejamento, de organização, de fiscalização. E existe um mundo imaginário, que é quando a gente acredita que está fazendo aquilo que a lei fala, mas realmente não é, né? É um intermediário entre esses dois aí. E para você, dentro desse mundo, né, real, imaginário, aonde está os licitantes nesse meio aí? Olha, Oswaldo, eu também acredito que eles estão no mundo real. Porque, cara, de fato, existem os empresários comprometidos, os fornecedores que fazem ali o planejamento, que para mim é o maior pilar para você trabalhar com administração. Inclusive, eu sempre gosto de levantar o seguinte questionamento. Planejamento é um princípio da nossa 14133, né, das nossas licitações. E aí, muito eu vejo falando de planejamento por parte da administração pública, porque a administração pública tem que se planejar, isso, aquilo, outro, mas pouquíssimo se fala no planejamento empresarial para esses licitantes participarem de licitações. Então, para mim, quem vive no mundo real é quem se planeja. O fornecedor que se planeja para participar. E quem vive no mundo ideal, né, que é aquele lá que a pessoa está imaginando que está de acordo com a nossa legislação, são aqueles que participam de última hora. E por que eu estou falando isso? Porque eles acham que só você ter ali o KNAI, que você consegue puxar todas as certidões, você já está ok, você já pode participar. E aí chega na hora, ele participa, não analisa direito o edital, aí quando vai ver, meu Deus, precisa desse atestado, eu não tenho esse atestado. Resumindo, ele pode ser facilmente sancionado, pagar uma multa. Então, assim, eu acredito que os dois participem tanto do mundo real quanto do mundo ideal, mas tem essa diferença. Quem se planeja está de fato no mundo real. Porque quem se planeja consegue escolher o município, consegue ver a sua margem ali, qual o valor mínimo que ele pode dar o lance na fase de lances, e contando com os impostos, o frete, todos os encargos que estão incluídos ali. Agora, o que está ali no mundo ideal, não. Que está ali imaginando que ele está preparado para participar de licitação, porque tudo dele é de última hora. Ele vai ver, ele decide participar daquela licitação um dia antes.
Olha, acredite. Você vai sorrir, mas acredite que já me procuraram 11 horas da noite para participar de um processo no outro dia às 8 da manhã. Viu? Então, para mim, esse é o fornecedor do mundo ideal. A gente ri porque, como no meu caso eu trabalho muito só com administração pública, e da administração pública a gente tem um costume de dizer que os licitantes trazem muita dificuldade para a gente, né? E no, acho que no outro lado é a mesma coisa, né? Os licitantes falam a administração traz muito trabalho. E a Lei 14.133 trouxe a necessidade, essa necessidade de que a administração pública converse, né? Tenha esse contato com o mercado. E a gente não tem visto isso para minha realidade, né? Eu estou no interior da Bahia. Isso para minha realidade. E para vocês trabalhando com a parte de empresas em si, como é que você tem visto isso, essa busca, né? De que o mercado precisa estar junto, próximo desses licitantes? Então, assim, Oswaldo, eu tenho visto, né, sendo muito sincera aqui, bem aberta com você, essa questão do contato que eles têm tido, pelo menos com as empresas às quais eu estou fazendo assessoria, eles mandam um e-mail, aí pede a cotação, aquela para fazer, né, as 3 cotações que a gente sabe. E eu então mando no WhatsApp, oi, me passa o e-mail da empresa para me poder mandar uma cotação. Mas, tipo assim, essa relação amigável que deveria ter, né, principalmente com aqueles fornecedores que já fornecem, não tem. Tudo bem que às vezes a gente tem uns fornecedores também que enchem o saco pra caramba. Um exemplo que eu vou te dar, esses dias teve um caso muito engraçado, e aí entra do listante do mundo ideal. Uma moça me procurou, ela é assessora em licitações também, mas ela não é advogada, então ela disse que não tem o conhecimento suficiente para poder fazer um pedido de reequilíbrio. E eu fui investigar o motivo do pedido de reequilíbrio, porque eu precisava de tudo, de documento, das notas fiscais, eu precisava de orçamentos. E aí eu fui procurar entender como que era o caso, por que ela estava pedindo reequilíbrio. E aí esse fornecedor do mundo ideal, ele participou desse processo, ele queimou o preço, e aí, meu amigo, ele assinou a ata, o contrato dessa ata era por SRP, era em março, no início do mês de março. Assinou no início do mês de março. E aí ela entrou em contato comigo falando que ele queria fazer o pedido de reequilíbrio. Aí eu fui buscar entender. Quando ela me explicou o motivo, eu fiquei muito chocada. Mas por quê? Ela me disse que quem fez o processo para ele deu o lance abaixo até do valor que ele compra. Ô, louco. Aí me diz como que um empresário contrata alguém assim? Será que já não foi o empresário que passou para esse assessor que dava conta de fornecer naquele valor? Porque existem fornecedores que acham que vão lucrar o valor da licitação. E para mim, essa é uma pessoa que está completamente no mundo ideal, está fora da nossa realidade. Dá vontade de pegar na mãozinha e falar assim: meu amigo, a gente está vivendo uma realidade diferente. Porque para mim isso é loucura. Aí você quer ver o que mais me revolta nesse tipo de caso? Como que eu faço um pedido de reequilíbrio? Que foi por pura irresponsabilidade. E o que me deixa mais pé da vida. Merenda escolar, Oswaldo. Nossa. E aí, eu como mãe, você como pai, o que, que a gente se revolta? Essas crianças, a maioria que estudam nessas creches, nessas escolas públicas, não vou generalizar, Sim. mas algumas, a única proteína do dia que come é na escola. E aí eu me coloco no lugar, caramba, se fosse meu filho, sabe? Eu fico muito revoltada. Chega, eu não consigo nem disfarçar. E aí eles começaram a atrasar a entrega. E aí depois eles estavam mandando uma carne moída de péssima qualidade. E aí eles mandaram uma notificação para a empresa me mandou aquela notificação. Oswaldo, a carne moída era cheia de pele, cheia de nervo, sabe? Aquela de péssima qualidade mesmo. E aí a gente fica com vontade de falar assim: olha, eu não vou mais fazer o seu pedido de reequilíbrio.
Porque não tem como eu pedir as provas para eles. Não tem como eles provarem que não conseguem fornecer daquele valor, sendo que desde o início eles sabiam que não ia conseguir fornecer. Entende? Então tem fornecedores e fornecedores. E aí, resumindo tudo, o que a gente fez? A gente pediu para cancelarem o contrato, porque ele não ia conseguir. A pergunta dele para mim vai ser menos danoso eu entregar ou eu pedir o cancelamento? Eu falei, olha, de todo jeito é muito danoso, né? Porque se você entregar, você fica no prejuízo. Se você pedir para cancelar, você vai ser multado e sofrer uma sanção. Pode aí ficar impedido de licitar. Porque ele fez sabendo. E se tratando do gênero alimentício, eu confesso que isso mexe comigo. Você está falando, aconteceu um fato interessante em um município que eu assessoro, e nós estivemos na licitação, nós estivemos no município e aí convidou, falou assim, rapaz, a gente precisa de sua ajuda. A gente vai ter uma reunião com o fornecedor e o fornecedor ele não está entregando um computador, notebook, porque diz que o preço não é mais aquele preço e tal e tal e tal. Fomos para a reunião, um grupo de pessoas, até para evitar o risco, né, de já, a gente vai ter esse contato com o mercado, não pode ser ninguém sozinho, isso é até uma orientação, né? Não vá sozinho. O agente de contratação, o fiscal, não faça isso sozinho. Faça isso em grupo, em uma equipe, e se for preciso, registre isso em ata, né? Para poder evitar qualquer tipo de direcionamento ou conluio ou qualquer coisa de possa ser entendido no futuro. E aí nós tivemos a reunião com esse fornecedor, o fornecedor e mais 4 pessoas da administração. E aí nessa discussão, o fornecedor falou, mas você sabe, né? E eu conheço o cara, né? Eu conheço a pessoa. Ele falou, você sabe que hoje o equipamento que vende que vendia o ano passado a R$ 200, agora é 400, 500. Eu falei, tá, mas você precisa provar isso, né? E aí aquele debate e tal e tal e tal. Eu falei, beleza, tá tudo bem. Peguei a ata da licitação. Aí na ata da licitação, o preço estimado do notebook, R$ 6.100. Ele ganhou com uns 3.700. Aí agora ele quer dizer que não cabe mais os 3.700, porque o preço subiu. Eu falei, olha, a alteração do preço não aconteceu após a licitação, aconteceu antes. O preço estimado da licitação é 6.000. Por que você ganhou 3.700? Ah, mas é porque tem aquela situação. Aí pronto, aí já começa a descobrir onde é que está o problema. Né? O cara mergulha no preço e depois ele quer o reequilíbrio. Isso não acontece, né? Isso aí é mundo ideal, o fornecedor do mundo ideal, né? E é E aí, muitíssimo comum, Oswaldo. É muito comum. Acho que é ainda mais comum do que a gente está imaginando aqui, do que a gente está tratando aqui. de Porque fato, ele pensa assim, nossa, eu vou dar aqui. Existem alguns que dão o lance com valor inexequível, e como raios eu não sei que eles conseguem provar que eles vão fornecer, e aí eles só esperam isso aqui para eles pedirem o reequilíbrio. Então, não faz assim, sentido. não faz sentido ganhar por ganhar, aí faz os servidores perderem tempo, porque para mim fica uma completa perda de tempo, aí depois tem que convocar outra empresa, e muitas vezes a empresa nem tá mais lembrando que participou daquele processo, porque isso só acontece depois, aí a empresa não vê que foi convocada, e vira assim aquela bola de neve, depois tem que fazer outra licitação para aquele mesmo objeto, sabe? Então, assim, chega a ser frustrante. Eu acho que tanto para o licitante do mundo real, que de fato se prepara, quanto para a administração. Porque o do mundo ideal, de fato, ele só vem para atrapalhar. Porque imagina o fornecedor que se planeja, que para mim planejamento é a base de tudo. Por que, Maria Eduarda, que é a base de tudo? Porque se eu vou levar o meu filho num médico, que a gente tem que ficar levando de tempos em tempos, eu vou me programar, porque eu sei que aquela data eu vou ter que levar ele. Vou comprar um sapato, uma roupa para eles, eu vou me programar.
Eu vou me planejar, eu preciso de um planejamento para tudo isso. Então, por isso que para mim é a base de tudo, e principalmente quando se trata de trabalhar com administração, porque no fim a licitação é para atender o interesse público, sabe? E alguns licitantes não entendem isso, eles acham que licitação é para lucrar. Esse é um ponto Ai, interessante. Esse é um ponto interessante e eu tenho um posicionamento parecido, bem muito compatível com o seu e muito compatível com o professor Tirossi, né? O papel do Estado é política pública, o papel da licitação é política pública. Então, todos os agentes envolvidos com licitação são agentes que fazem política pública. E o fornecedor precisa se entender nesse local, porque a função dele é fazer política pública. Ah, ele vai ter lucro? Se ele fizer bem feito, vai ter lucro. porque é igual, por exemplo, nesse caso da merenda escolar. A licitação foi para atender um direito social à alimentação dessas crianças, sabe? Então tá tudo muito ligado. Mas o que eu estava falando sobre essa questão do licitante é que quem se planeja vai participar de uma licitação e ele, poxa, na cabeça dele todo mundo fez o quê? Se planejou como ele fez. Daí quando ele chega no limite do limite dele, tem lá 3 licitantes do mundo ideal queimando o preço. E ele fica tipo assim, meu Deus, olha, tem muito cliente que vira para mim e fala assim, licitação não é para mim. Eu não quero mais participar porque eu só perco. O que acontece? O cara tem os atestados, ele consegue provar que vai conseguir fornecer. Só que o único problema é que ele não vai fornecer. Ele não está com interesse em fornecer. Ele só acha que ele vai participar e vai ganhar aquele dinheiro. Ele não se preocupa com a logística, não se preocupa com os impostos que ele vai ter que pagar, não se preocupa com a mão de obra se precisar. Ele não se preocupa com nada, a não ser com ganhar a licitação, em ganhar a licitação. E aí eu acredito, é o que passa na minha cabeça quando eu vejo casos assim, que eles pensam assim, vamos preparar a documentação aí, a gente ganha, se a gente ganhar, a gente vê depois como é que faz. Desse jeito. Ou então, eu consegui esse fornecedor aqui que me deu um valor acima do que a administração está pedindo, a exemplo, e se a gente ganhar, depois a gente vê se consegue um fornecedor que vai vender para a gente mais barato, a gente entrega lá. Sabe, eles acham que vão conseguir dar uma marca e facilmente trocar por outra, sem justificativa. Eu acredito que esse pessoal do mundo ideal pensa dessa forma. Eu me pego, às vezes, refletindo, sabe? Eu não sei É, se é normal, não, mas eu vivo com essas reflexões. Eu fico, será? Porque como eu trabalho muito diretamente com os fornecedores, eu encontro dos dois tipos, que acham que é só, vamos fazer essa licitação amanhã. Então é agora, complicado. e como é que esse risco, né, da inexequibilidade, ele é um risco que está pautado nesses processos licitatórios todos que a gente tem visto aí ao longo da minha história mesmo, inexequibilidade é algo que está. E o artigo 11 da lei trouxe, né, como objetivo evitar a inexequibilidade, evitar o superfaturamento e o sobrepreço. Então, são vários pontos aí. Eu até acho que os órgãos de controle, em algum momento, vão começar a pegar esse artigo 11 ali e vão começar a buscar se é isso realmente, se a administração está fazendo. E quando é, e quando isso acontecer, provavelmente a administração vai ser punida e o agente vai ser punido quando ele não cumprir esses papéis. Mas a minha pergunta é, quando houver esse risco de inexequibilidade, né? Porque o fornecedor está com muita vontade, muita gana para ganhar a licitação, como é que ele consegue provar? De que forma aí uma orientação você deixaria para que eles pudessem provar que eles podem entregar com aquele valor? E também eu já complemento, e quando ele chega no preço que ele sabe que ele é o possível, como ele evitar que a administração entre num preço inexequível? Então, assim, Oswaldo, minha forma de pensar em relação a isso. Quanto à inexequibilidade, comprovar é igual seguro. Você não quer precisar, mas se precisar é bom ter, certo? Então, eu acredito que a composição de custos é algo que, quando você vai participar da licitação, você já deixe ela pronta ali. Porque se você precisar,
caso você consiga, porque às vezes, de fato, o preço do fornecedor, ele consegue, ele tem fornecedores que vai fazer com que ele consiga entregar para a administração com um preço melhor. Apesar de a gente ver alguns fornecedores queimando preço, tem alguns que são distribuidora, entende? Então, nem sempre eles vão queimar preço sem conseguir entregar. Tem essa Entendi. diferença também, porque quem é distribuidora consegue fornecer com um precinho melhor. E uma dica que eu dou é deixar sempre a planilha de composição de custos. Né? É ter sempre nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída, porque pode ser pedido em diligência para comprovação. Já vi muitos casos assim. Inclusive, eu peguei um caso uma vez que um cliente disse, queimou o preço, e ele disse que conseguiria entregar. Eu falei, beleza, então vamos indo. Aí chegou a hora de comprovar. Pediram composição de custos, nota fiscal de entrada e nota fiscal de saída. Eu falei assim, então, tô aqui com composição de custos. Cadê as notas fiscais? Eu não tenho. Aí como? Como que faz, criatura, se não tem? Tem que ter. Sabe? Então é fundamental que você consegue fornecer por um valor além do exequível, beleza, eu consigo porque eu sou distribuidor e tal, mas tem a nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída e já deixe sua composição de custos pronta, só para você alterar os valores caso necessário, né? Então é uma dica bem bacana que eu gosto de dar, mas só tem que fazer isso se de fato conseguir fornecer, porque poxa, são vidas que estão aí na sua mão. Licitação mexe com vidas, a finalidade é o interesse público, como a gente falou anteriormente. Então, vai ser uma criança numa creche, num posto de saúde, então, num hospital, no caso de medicamentos, né, das estações de medicamentos. Então, eu acho que é importante, e eu sou muito a favor da conscientização dos fornecedores fazerem mais cursos, se especializarem, para que eles entendam que o fim da licitação é o interesse público e que eles não vão lucrar todo aquele valor. Porque tem gente que vai licitar e vê lá 1 milhão, ata de registro de preço, e pensa, vou ficar rico. Será que, sabe, eu fico pensando, será que não pensa? Então são coisas que a gente tá sorrindo aqui, mas na prática a gente passa raiva, porque a gente se estressa. E para colocar isso na cabeça de uma pessoa que já tem um pensamento engessado, que ele vai ficar rico com aquela licitação, é complicado. Verdade. E quando. E um outro problema, né, que é. Muitos fornecedores focam demais na proposta, aí ganha, mergulha, 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 às vezes ganha com um preço compatível com o seu, com preço realmente preço de mercado, e às vezes ganham quando com preço inexequível. Mas focam demais no preço, porque é a primeira fase, né? A primeira fase ali é a fase de lance. E como ela evitar os erros para não ser desclassificado agora com a fase de habilitação? Né? Osvaldo, isso é algo que é simples e não é. Porque para ela não ser pega na fase de habilitação, ela precisa fazer uma análise bem precisa do edital, bem criteriosa, inclusive. Porque por mais que alguns estantes pensam, e algo que eu também tenho como pensamento, é que hoje não é difícil para você ter todos os documentos que são solicitados no edital. Porque se você está em dia, se você tem um CNPJ ok, você consegue puxar tudo, certo? Então, assim, só que a falta de análise do edital faz você deixar passar uma certidão. Você esquece de anexar uma certidão. E como? Às vezes você esquece que você precisa dela atualizada. E, por exemplo, uma falência. Nem todo estado você consegue uma falência no mesmo dia. Às vezes são 2, 3 dias úteis. E aí, como que faz? E, e esse é um ponto Então, também interessante, só complementar a minha pergunta, que é a necessidade de análise. Você acha que a análise desse edital precisa ser uma análise mais completa ou uma análise simplificada, né, para conseguir colocar, para que essa habilitação ela seja realmente entregue de forma completa? Oswaldo, eu acredito que ela tem que ser bem detalhada. Por quê? Porque se você for olhar no edital só os documentos de habilitação, você não vai ver as possíveis sanções que você pode sofrer, possíveis multas, você não vai analisar direito lá o termo de referência, onde dá as especificações do objeto. E aí, o que acontece? Pode ser que o seu objeto, você olhou lá na descrição do edital,
E aí você achou que é compatível. Mas se você for olhar o termo de referência, não é o mesmo objeto que você consegue fornecer. Entende? Então, às vezes, você vai participar de uma licitação que você não vai conseguir entregar, não é por preço, não é por documentação. É porque você não tem aquele produto consolidado na sua loja. Entende? Então, assim, na Interessante. sua empresa. Então, eu acredito que deva ser bem detalhado por diversos motivos. Até porque tem riscos ali que você não consegue suportar. Como, por exemplo, 30 dias para pagamento. A gente sabe que tem editais que pagam com 10, com 15 dias. E aí, nem toda empresa, principalmente MEI, ME, PP, consegue suportar 30 dias, dependendo do valor que ele tem para receber. Então, é por isso que é importante, porque daí você vê se você tem capital de giro suficiente para suportar 30 dias. Porque, veja só, você comprou um produto aqui do seu fornecedor, chegou para você, você passou para a administração. A administração pede o quê? 30 dias para te pagar. Só que o teu fornecedor ele só te dá 10 dias de prazo. E você tem da onde tirar? Você tem capital de giro, você consegue suportar esperar a administração te pagar? É algo que eu acho que é bem importante ser analisado. Por quê? Porque muita empresa quebra. É verdade. Muita empresa quebra mesmo. E, Então, então eu acho que quanto mais detalhado você conseguir analisar um edital, melhor. Por que eu tô falando quando você conseguir? Aqui eu tô falando para os licitantes que não têm um assessor, não têm um consultor. Porque existem esses que participam sem ter um suporte especializado. Então, é bem importante que ele... Olha, a primeira licitação que eu fiz, eu passei uma semana, eu li bem mais de 10 vezes o edital. Grifei todos os itens daquele edital que era importante. Porque era só o medo. E o que aconteceu? Eu ganhei. A primeira que eu fiz, eu ganhei. Mas por quê? Porque eu fiz uma análise super criteriosa. E a gente precisa ser muito chato mesmo com essas coisas. Porque um item que seja falando de penalidade, que seja falando do valor, do prazo de entrega, do prazo para pagamento, do documento, é muito importante, porque isso faz diferença. Porque se lá na frente você não conseguir depois, ou se você não tiver aquela certidão, então tá tudo ali. O edital é a Bíblia do licitante. É a Bíblia do licitante. Eu gosto de fazer essa comparação. Porque todos os dias eu preciso me alimentar da palavra. Claro que o licitante não vai se alimentar daquele edital todo dia, mas a Bíblia, para mim, é o que rege a minha vida. E o que vai reger aquele processo licitatório é o edital dele. Então, é por isso que o licitante tem que fazer muito bem essa análise. você trouxe um ponto interessante que foi para um insight com base na sua fala sobre a necessidade de análise de edital de forma bem detalhada e criteriosa. E eu complemento aqui a necessidade da gente tomar muito cuidado com a análise de edital através de inteligência artificial. E aí eu trouxe um ponto que eu mesmo estava tratando sobre isso, que é eu peguei um edital que uma empresa tinha mandado para mim e falei, eu estava saindo do escritório, eu falei, eu vou colocar aqui na inteligência artificial, quando chegar em casa eu vou ver. E aí eu joguei o edital para que seja analisado e ele não detectou nenhum problema. Nada irregular no edital, nada. Quando eu cheguei, eu falei, não é possível, né? Não que o edital não possa não ter erros, não é isso. Mas alguma coisa está estranha. Eu peguei e falei, não, deixa eu analisar isso aqui melhor. Primeira coisa que eu peguei edital pedindo capital social mínimo e conjuntamente, é, é, os índices, os dois. A lei não permite os dois. Ou é um ou o outro. Um deve ser complementar ao outro, mas os dois, como critério de exigido, não poderia. O edital foi agora em abril. Eu estava pedindo o balanço do último exercício. Aí eu falei, isso é uma falha, porque isso tem que ser um pedido de esclarecimento, né? Porque se é só o último exercício, é o último exercício ou o último exercício social? Porque se a gente está em 2026 vai pedir o último exercício, é 2025. Mas para quem faz ECD, o último exercício social, 2025, só é obrigatório até em junho. Então, tudo isso, né, estava no edital e a inteligência artificial não detectou. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Não, acontece muito esse tipo de coisa. Muito mesmo. Só que assim, eu sou bem.
acredito que agora que eu tô abrindo minha mente para usar a inteligência artificial para algumas coisas que eu não gosto. Por exemplo, se eu botar para ela a foto dessa garrafa, do que elas, eu acho que essa garrafa mais amarelada, puxada para um tom do ouro, é dourada. Ela vai dizer, de fato, você está certa. Essa garrafa é dourada. Eu me equivoquei. Então, assim, eu não confio. Eu sei que tem as formas certas, os prompts certos, tem como a gente criar as personas, tanto no cloud quanto no chat GPT, chat GPTeco, como o Alan chama. Eu acho eu não confio, Oswaldo, de verdade. Às vezes, por exemplo, eu já fiz alguns testes de colocar alguns casos e eles me dão jurisprudências, me dão entendimento dos TCUs, do TCU, dos TCEs aí do Brasil afora. E, cara, aí ele cria o que eu acho incrível. Você clica nos links, ele cria uma página que tá lá, você acredita que aquilo existe. Aí você pega o número, você vai pesquisar, ou não existe, ou é totalmente diferente a matéria que estão tratando. Então, eu não confio na inteligência artificial. Até porque, tudo bem que nós vamos ser substituídos pela inteligência artificial e tal. Eu acredito que talvez isso possa acontecer, mas em um futuro bem distante, porque a inteligência artificial não funciona sem a nossa inteligência humana, sem o nosso Perfeito. conhecimento. Porque se eu não digo para ela que essa garrafa é dourada, ela ia me convencer aí que ela é preta. E é assim que acontece muitas vezes, principalmente com esses licitantes, com enfim, da nossa área, que acreditam cegamente, eles fornecem declarações falsas, declarações que eles nem sequer estavam pedindo no edital, porque a inteligência artificial falou lá que estava pedindo, né? Ele colocou. Então, assim, beleza, quer usar? Usa, mas você tem que ir lá usar a sua inteligência humana e analisar aquele edital. Oswaldo, eu nunca participei de nenhum processo com a inteligência artificial analisando o edital para mim, porque eu não confio. Eu não confio. Perfeito. E é preciso tomar bastante cuidado com isso. Né? Tanto para Muito cuidado. criação de jurisprudência, análise correta. Eu já tive uma situação que eu coloquei lá para fazer. Eu uso bastante a inteligência artificial para me ajudar. E aí ela criou lá, só que é isso, precisa de você ler de forma bem criteriosa e saber se realmente aquilo é verdade. E aí eu falei, mas eu tô falando da 14133, não da Lei 8666. E aí ela citou o artigo da Lei 8666. Aí eu falei, aí ela falou, verdade, a Lei 866 foi revogada. Só um minuto que a gente vai rever. Aí reviu tudo, foi tudo diferente do que ela falou. Então, se não tiver cuidado. Uma vez eu fui emitir um parecer jurídico, e aí eu, né, para ser mais célere, joguei no chat GPT para me auxiliar em alguns pontos. Aí falou para me usar um artigo. Aí artigo 46, não lembro o número. Eu sei que resumindo. E Lela dizia que era 14133. Joguei na 14133, não era. Fui na 8666. Ela tava me passando o artigo do número da 8666 como se fosse da 14133. Tem o mesmo artigo nas duas leis? Tem, mas são números diferentes. Então, até isso a gente precisa ficar atento. Verdade. E aí é um alerta que a gente dá para esses fornecedores. Contrate um bom assessor. Não tenha medo de investir, porque isso você consegue recuperar através de licitações que você vai vencer com estratégia, né? Então, Isso. tome bastante cuidado. E aí é esse risco, né, que eu tinha falado um pouco antes da gente começar, que tem acontecido bastante, né, que muitas empresas marcam sim em todas as declarações, inclusive MEPP, sustentabilidade, compliance, que tem todos esses critérios, marca isso no sistema, ou às vezes emite essa declaração e assina. E como é que você tem visto isso do lado do licitante? Né? Que é na administração pública a gente fala logo, o licitante doidinho, né? Que é o que o professor Charles fala. Mas e Doidinho. para vocês aí? Olha só, Oswaldo, eu comecei a sorrir porque eu lembrei esse dia de um caso. Eu recebi a ligação.
Esse dia eu tava até na academia. Aí eu recebi ligação. Oi, boa tarde. Falou assim, boa tarde, eu queria te dar uma dúvida contigo. Aí eu pode falar, como é que você tá de trabalho? Eu falei, olha, hoje o trabalho tá tão estressante que eu precisei agora, esse horário, tirar um tempo pra mim e vir treinar, senão eu ia ficar louca. Aí, sério, mas deixa eu te falar. Aí sabe quando a pessoa quer alguma coisa, você sabe, né? Então, eu queria te tirar uma dúvida com a questão de uma declaração que eu fiz em sistema, no portal de compras públicas, quando a gente vai cadastrar a proposta e tal. E aí já falava, né, algumas declarações, integridade, equidade entre homens e mulheres e tal. Aí, aí eu não sei se essa licitação está direcionada, porque eles me pediram para comprovar as declarações que eu fiz. Aí, resumindo, declarou, pediram para comprovar. Como que comprova? Que ações de integridade que a empresa está fazendo? Aí eu sei que fez uma declaração simples, eu declaro e tal, assinou. Aquelas declarações padrões que a gente conhece. Aí o órgão respondeu o seguinte: buscamos no site da União, assim, enfim, algum site de uma fazenda que eles conseguem puxar se a empresa realmente tem programas de integridade. Eu esqueci o nome agora. A empresa não está registrada como empresa que tem o programa de equidade entre homens e mulheres e diz que ia encaminhar para o órgão responsável para que a empresa respondesse, para que a empresa fosse sancionada. Ou seja, eu recebi a ligação de uma pessoa que estava desesperada. E aí, agora, o que eu faço? Eu falei, olha, é direito da empresa o contraditório e ampla defesa. E agora você vai esperar abrir o processo administrativo de responsabilização para você. E aí a gente vai defender. Vamos tentar tirar você dessa. Porque olha a importância. Imagina, isso que você levantou é muito importante. Eu amei essa colocação, eu nem estava lembrando de falar sobre isso. Mas até nisso o licitante pode ser responsabilizado. Declaração falsa, inclusive, está no rol do 155, do Das 155 da sanções. 14.3, Sim, que para mim é um rol taxativo. Ao sim. meu ver, é um rol taxativo, porque tá lá tudo. Então, se a pessoa tiver conhecimento, ela vai lá ler 155 e 156 posteriormente. Então, assim, Oswaldo, eu acho que é algo que a pessoa tem que pesar muito. O que é mais importante? Eu declarar falsamente isso aqui, se passar eu tô de boa, mas se me pedirem para comprovar, como que eu vou comprovar isso aqui? Entende? Exatamente. Então, às vezes a pessoa tem que medir algumas coisas. O que é mais importante? Eu correr o risco de pedir para comprovar e conseguir comprovar, ou foi por algo de errado que eu declarei, uma documentação falsa, porque querendo ou não, anexou uma declaração falsa, além de só ter declarado no site, e ficar impedido de licitar. O que é pior? Não participar ou ficar impedido de licitar por participar de forma, tentando enganar a administração, porque para mim isso é tentar enganar, tentar ludibriar. E é um ponto interessante, né? Porque não é porque está lá a declaração que você tem que simplesmente declarar e fingir que nada aconteceu. Na verdade, Sim. você com um bom assessor, a empresa que contrata um bom assessor, na hora que analisa esse edital, fala assim, por que está cobrando isso? Às vezes o objeto e a lei, a gente fala muito da lei, né? A lei de licitações traz isso. A Constituição já previa no artigo 37 que só será exigido os critérios de habilitação que são compatíveis para a execução específica do objeto, do contrato que vai ser executado. Então, eu não vou cobrar integridade para uma assessoria. Eu não vou cobrar uma integridade para uma entrega de gêneros alimentícios meramente escolar. Eu Papel vou A4, material de expediente, né? exatamente. Então, tem que, nesse momento, um bom assessor, o que é que ele faz? Ele vai solicitar esclarecimento, ele vai impugnar o edital, ele vai questionar, mas ele vai fazer de tudo para dizer para a administração que, se por acaso houver uma declaração naquele aspecto, é somente para cumprir o rigor excessivo que a administração está fazendo. Agora, existem objetos que é necessário, né? É Sim. necessário. E aí, para a gente ir para o encaminhamento, eu queria que você deixasse
Uma dica de ouro para o empresário que quer participar de licitação, quer ganhar licitações e quer dormir tranquilo. Tranquilo que a proposta não vai ser desclassificada, que ele não vai ser desclassificado na habilitação. Qual é a dica de ouro aí que você deixaria para esses fornecedores? Então, a dica de ouro é planejamento. Não é só a administração que precisa se planejar. O licitante, o empresário, precisa se planejar. Por quê? Porque quando ele se planeja, ele mantém a documentação em dia, ele fica constantemente procurando fornecedores para ele, que vai fazer com que ele consiga fornecer para a administração com preço ainda melhor e, claro, levando em conta a margem de lucro que ele tem, o frete. Porque assim, Oswaldo, imagina, eu estou aqui no Pará. Se eu não me planejar e eu vou participar aí na Bahia de um processo licitatório e eu não levar em consideração o frete, eu vou ou não vou levar furo? Vai. E grande, enorme. Então é aqui que entra o planejamento. E aí a pessoa se planeja, o empresário se planeja, deixa a documentação em dia, consegue ver todas as margens para ele definir. Esse é o preço mínimo que eu posso dar de lance no dia da licitação X. Ele entra aí no PNCP, que é a Bíblia do licitante, pesquisa os municípios. Se é um iniciante, pesquisa o seu município, os municípios mais próximos, os estados limítrofes, que o frete não vai ter um custo tão alto. E nem sempre você precisa começar com a licitação que vale mais de 1 milhão. Você pode começar por licitações menores. Então, ao meu ver, o planejamento é a base de tudo. Em relação ao preço, é isso. Você que se planeja, você sempre vai buscar um fornecedor ainda melhor para você, que tem um preço melhor para você. Diferente dos licitantes, como a gente estava falando, do mundo ideal, que eles só vão procurar fornecedores melhores depois que eles vencem aquela licitação. E a gente sabe que não é assim que funciona. Verdade. Não é assim que funciona. Senão vai acontecer igual o caso que eu falei dos gêneros alimentícios no início. Vai ganhar, depois vai tentar pedir reequilíbrio, ver que não tem saída, aí pede para cancelar, aí vai ter que pagar uma multa, vai ter que sofrer sanção, vai ficar impedido de licitar. Então, assim, claro, a gente sabe que tem a ampla defesa, para que você mostre as suas razões, só que em casos de valores inexequíveis, você já sabia que você não ia conseguir fornecer. Porque você não tinha um fornecedor que tinha um preço bom para você entregar ali para a administração e você ter sua margem de lucro. Ai, mas eu estou iniciando, o lucro agora não é importante porque eu quero apenas entregar para conseguir atestado. Beleza, a gente sabe que tem muita empresa que faz isso para conseguir atestado. Só que quem faz isso para conseguir atestado tem capital de giro, tem aporte financeiro e consegue suportar a administração com prazo de 30 dias para pagamento. Ele faz isso porque ele não vai quebrar. Ele faz isso porque não é a única fonte de renda dele, não é a única empresa dele. Então, se é a sua única empresa, se é a sua única fonte de renda, você tem que fazer isso com mais responsabilidade, ver se você tem o capital de giro, o aporte financeiro para suportar e esperar o prazo de pagamento da administração, senão você vai quebrar. Eu estou falando aqui sem filtro, porque às vezes a gente precisa, de fato, falar assim, para as pessoas realmente se conscientizarem. E além de quebrar, você prejudica aquela licitação. Ou seja, você vai de encontro a prejudicar um direito social que outra pessoa tem. Perfeito. Porque a licitação ela vai de encontro com os direitos sociais. Então, é importante que você haja sempre com muita responsabilidade. É importante que você consiga analisar, que você consiga não, porque todo mundo consegue analisar um edital, é sentar a bunda na cadeira, mas eu não entendo, beleza, hoje a gente tem vários podcasts, tem esse podcast que a gente está gravando, tem alguns outros no YouTube que tem aulas gratuitas sobre licitação. Eu, Oswaldo e outros amigos nossos fazemos lives e damos sempre dicas valiosíssimas. Inclusive, no meu Instagram eu tenho uma live que fala sobre os principais pontos a serem observados em um edital, a serem analisados. Então, é importante, é muito importante essa análise, porque lá tem tudo. Como eu disse, a Bíblia da licitação é aquele edital. Então, lá você tem prazo de pagamento, você tem prazo de entrega, que é outro sufoco, que eu tenho certeza que a administração passa muito sufoco com alguns licitantes, que atrasam muito a entrega. E aí lá você tem especificações do objeto, você tem
tudo. Quais documentos vocês vão precisar? Se você vai precisar do atestado, porque tem alguns itens que não precisam, né, de atestado, mas já outros você tem que ter. Então, assim, é a Bíblia. Você tem que sentar, você tem que ler, você tem que analisar. Ai, mas eu não tenho. Acho que assessoria para licitações é luxo. Agora que eu gostaria de fazer um paralelo diferente de luxo, é diferente de investimento. Porque veja só, será que, vamos supor que você vai pagar aí 6 mil mensal para participar de 2 licitações, um limite, a exemplo. E aí, as licitações valem mais de 1 milhão. Será que não vale a pena você pagar 6 mil para participar de 2 processos licitatórios que valem 1 milhão? É luxo? Ao meu ver, não é luxo de forma alguma. É investimento no seu negócio, é segurança jurídica. Mas, se por acaso é um licitante que está começando, não tenho ainda condição financeira de ter um assessor jurídico agora, é sentar a bunda na cadeira, ler legislação, ver videoaula, porque a gente tem algum. Inclusive, tem muitos Instagrams hoje, inclusive os nossos, meus, do Oswaldo, onde a gente fala muito sobre. Então, a gente consegue passar para vocês o que é risco, o que não é, o que dá para fazer, o que dá para entrar, qual que por onde começar. Então, assim, mas acima de tudo, a minha principal dica é tenha planejamento para tudo. Você precisa de planejamento para participar, você precisa de planejamento para entregar, e você precisa de planejamento para entregar, mas não é só entregar de qualquer jeito, é entregar conforme você colocou na sua proposta. Porque não adianta você, vou vender uma chocolatada da marca Nescau e vai entregar um da marca Toddy. Negativo. Por que você trocou? A especificação é a mesma, você colocou na proposta com a marca. Então, você precisa justificar. Antes de entregar a mudança, você precisa... Oi, administração, eu queria justificar se eu posso trocar, enfim. Ter essa comunicação. É aqui que entra a boa relação entre o licitante e a administração. Então, eu acho importantíssimo que entre nesse planejamento uma boa execução, porque não basta executar. É o caso que eu citei anteriormente, entregar uma carne moída de qualquer jeito. Tem as especificações, tem a quantidade de gordura que aquela carne pode ter. Então, assim, tem que ter atenção em tudo, até para você não receber uma multa, não pagar uma multa, não receber uma sanção, ou ficar impedido de licitar, não só com aquele ente, mas com todos os outros. Então, a minha dica hoje é essa: se planejem e participe de forma consciente e responsável. Perfeito, perfeito. E agora eu queria que você falasse um pouco sobre seus projetos. Né? Você tem um livro, você tem o seu Instagram, eu queria que você falasse sobre o seu Instagram, falasse um pouco sobre os seus projetos aí, para que o nosso público também possa ouvir e possa conhecer mais sobre Maria Eduarda. Olha só, Osvaldo, se eu falar muito do meu livro, eu vou acabar dando spoiler. Ah, tá certo. Mas, assim, é um livro onde eu tenho 23 anos e já sou advogada, sou mãe de 2 crianças, como você citou anteriormente. E, assim, já foi um desafio e tanto, né? E conseguir conciliar tudo isso. E eu falo de uma forma bem dinâmica de como você conseguir construir um sucesso integral. E eu linko licitação com maternidade, com planejamento nesse livro, que eu acho que são 3 pilares que me fizeram chegar, né, aonde eu cheguei hoje. Não é o meu primeiro livro, também não é, quer dizer, é o meu primeiro livro, mas não é o último, né? Esse ano a gente tem mais 2 livros em coautoria. E eu pretendo, no próximo ano, fazer mais um livro, mais técnico. Esse livro que eu fiz, ele não é tão técnico, embora ele guie os licitantes, que eu acho muitíssimo importante. Né? Ele guia os licitantes para que façam contratações mais eficientes, mais de acordo com o seu objeto, para que eles mantenham, de fato, esse planejamento. E sobre o meu Instagram, eu confesso que eu não sei se você já notou que às vezes eu não posto tanto. Então é algo que está nos meus projetos. Começar a postar mais, começar a aparecer mais, compartilhar mais conhecimento. E eu tenho um projeto com com a doutora Sara Sabino. A gente tem a comunidade Licita Lab, que a gente fala sobre... Toda semana, na verdade, a gente precisou dar uma pausa por causa do rumo que as nossas vidas tomou nos últimos dias, mas a gente teve 2 aulas, uma com o Tiossi e uma com o Leandro, e a gente chegando de Natal,
a gente quer dar continuidade nessas aulas. Inclusive, já vou fazer um convite aqui para você dar uma aula lá para Fique à gente. vontade, só marcar o dia. Claro, com certeza, vai ser uma honra. E a gente tenta guiar tanto a administração quanto os fornecedores, porque, querendo ou não, Oswaldo, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Precisa conversar para fluir. Um faz a sua parte de lá e o outro faz a sua parte daqui, e tudo flui, né? Então, assim, eu trabalho hoje com assessoria jurídica para fornecedores e também faço parecer para a administração, né? Eu estou aí no jurídico das licitações, fazendo pareceres jurídicos. E, assim, eu amo o que eu faço, né? Eu acho que só de dizer isso aqui já diz muito sobre o que eu penso sobre licitação, porque ou você ama ou você odeia. E eu amo muito trabalhar com isso, amo muito falar sobre. E meu Instagram tá aberto, quem assistiu o podcast, que ficou com alguma dúvida, eu não entendi muito bem, Maria Eduarda, como que eu faço esse planejamento? Eu vou guiar você, então eu estou totalmente à disposição a fazer você licitante ou você que é da administração, para que a gente faça processos mais eficientes, para que a gente participe com mais responsabilidade, para que a gente entenda de fato sobre o que é a licitação e para quem é a licitação. E então estou aberta a tirar dúvidas, a ajudar e estou aí para agregar ainda mais nesse mundo que eu amo tanto. Fico muito feliz, viu? Eu que agradeço, né, a trazer esse conhecimento seu para a gente. Faz parte de levar esse projeto do Licitações Sem Filtro, e é para falar sem filtro mesmo, né? A gente ouve muito, às vezes, o superficial, a gente precisa aprofundar para que a gente possa quebrar paradigmas e paradoxos que estão lá enraizados na licitação, que a gente precisa quebrar ao longo da nossa história. Eu agradeço a sua presença e fico muito feliz. E aos nossos convidados, os nossos telespectadores aí que estavam assistindo nossos vídeos, tanto no YouTube quanto no Spotify, dê o seu joinha, dê um sininho, compartilhe esse conteúdo para uma outra pessoa que precisa. Tem muito licitante precisando ouvir o que a professora Maria Eduarda falou hoje. Então, fique à vontade de compartilhar, mandar para um amigo. O conteúdo te ajudou, mande para outra pessoa. E ao longo disso a gente vai. E também nos ajuda para que o YouTube transmita essa informação para mais gente aqui dentro da plataforma. Um grande abraço, fiquem com Deus. Maria Eduarda, fica com Deus. Um beijo, um abraço aí nos Você meninos e no também, Caio. obrigada. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui e estou à disposição para voltar mais vezes. Vamos voltar para falar sobre os pontos necessários sobre a análise do edital. Em breve a gente faz Sim. novamente. Grande abraço, fiquem com Deus Oh, e até tchau, tchau. breve.